Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa terceira aula de organização e empresa. Hoje nós vamos continuar nossa jornada pelo mundo das estruturas organizacionais, mas agora com um olhar voltado para o futuro e para a inovação. Se na aula passada nós exploramos aí os modelos tradicionais de organograma, hoje nós vamos aí descobrir como que as organizações modernas estão se reinventando para enfrentar aí os desafios de um mundo em constante transformação. Mas antes de nós entrarmos aí no conteúdo, na aula passada eu trouxe aí para você, falamos, né, dos conceitos da estrutura, muito conhecida no que se refere aí. Opa, deixa eu voltar. Passei para você na aula anterior, falamos sobre essa estrutura linear, de organização estrutural e comentei do organograma, que é a representação gráfica dessa organização, dessa estrutura. E eu quero aproveitar o início dessa aula e te apresentar aqui, mostrar, você está vendo aí na tela, um organograma de funções, por exemplo. A gente fala que ele é um organograma linear porque ele tem um padrão aí piramidal. Se você até observar, né? Temos aqui no topo, nesse caso desse organograma por função, né? Por cargos, temos no topo aqui o líder maior, no caso desse exemplo, o CEO, né? E abaixo dele vai se criando as ramificações. O legal desse organograma, por mais que ele seja bem simples, é que a gente consegue observar, visualizar de uma forma macro os cargos, as funções, as linhas de comando, quem manda em quem. Então, por exemplo, se o gerente de vendas, nesse caso que eu estou assinalando o concursor, tiver algum problema, a quem ele vai se reportar, né? Então é interessante porque ele sabe as pessoas com quem ele pode contar, com quem ele vai aí, né? Muitas vezes tá buscando soluções para os problemas, das coisas que acontecem no dia a dia da empresa. Eu quis então trazer aqui, antes de iniciar, né, propriamente dito, o assunto dessa terceira aula, eu quis te trazer essa estrutura linear para você ver como que é bacana, é legal, né, esse organograma linear, para a gente ter uma visão macro das funções, como as pessoas se relacionam, ok? Mas, entrando agora no assunto da nossa terceira aula, hoje vivemos, em uma era de mudanças acelerada. A tecnologia, ela transforma as indústrias, transforma as empresas, né? Transforma também as expectativas dos clientes, porque essa mudança, ela impacta também no mercado consumidor, né? E também, né, se a gente observa hoje, o mercado de trabalho nunca foi tão dinâmico. E aí, nesse contexto, as estruturas organizacionais tradicionais, igual eu apresentei há pouco aqui para você, né, aquele organograma, nesse novo contexto de mudança, as estruturas organizacionais tradicionais que funcionavam bem em épocas de estabilidade, muitas vezes elas acabam, dentro de um novo contexto de mundo, essas antigas estruturas, elas acabam muitas vezes se mostrando lentas, né? Lentas e burocráticas. Então, veja, as organizações, as empresas, elas precisam ser ágeis, flexíveis, adaptáveis. E é exatamente isso que as estruturas modernas elas permitem, né? As novas estruturas organizacionais permitem essa agilidade, essa flexibilidade, essa adaptabilidade necessária, né, para que as empresas acompanhem
esse novo contexto de mudança constante. Então, ao longo aqui da nossa aula, do nosso encontro, nós vamos explorar, mostrar aí para você alguns modelos organizacionais que, a hora que você observar a representação gráfica, parece até imagens aí de filmes de ficção científica, mas que na realidade né, são são novas estruturas organizacionais utilizadas aí, pelas empresas, ok? Essas estruturas que nós vamos ver hoje, inclusive, elas privilegiam, é legal, né? Elas privilegiam a colaboração entre os funcionários. Essas estruturas, elas acabam com a rigidez de cargos e de processos, né? Que em outros modelos é muito rígido. E o legal é que esses novos modelos que nós vamos ver de estrutura organizacional reflete a maneira, inclusive, como você, jovem aí do século XXI, possivelmente até já organiza a sua forma de estudar, a sua forma aí, de trabalhar com os seus projetos. Então, conhecer essas estruturas que desafiam os conceitos tradicionais abrem espaço para novas formas de trabalhar e de criar valor dentro da empresa. Então, o primeiro objetivo que nós temos com o nosso encontro de hoje é justamente esse, conhecer as estruturas modernas que estão moldando o futuro das empresas, das organizações. Nós vamos explorar os principais modelos estruturais utilizados aí na atualidade pelas empresas. Então vamos falar da estrutura matricial, que combina aí diferentes formas de organização. Vamos falar da estrutura circular, que desafia a hierarquia tradicional. Vamos falar também da estrutura em rede, que aproveita as conexões e também parcerias externas. Então, cada uma dessas estruturas ela vai representar uma resposta criativa aos limites dos modelos tradicionais. E também vamos, nesse nosso encontro, analisar as vantagens e desvantagens de cada um desses novos modelos aí de estruturas organizacionais. Porque assim como nas estruturas tradicionais, não existe uma solução perfeita. Cada estrutura organizacional tem seus pontos fortes e também seus pontos fracos. E cada uma dessas estruturas elas vão funcionar melhor dentro de um determinado contexto. Então, a nossa missão é entender quando vale a pena adotar cada uma dessas estruturas organizacionais. Um outro objetivo importante aqui do nosso encontro é compreender o impacto na comunicação. Então veja, as estruturas modernas, elas transformam radicalmente como as informações fluem dentro das empresas, dentro das organizações. Então nós vamos descobrir como a comunicação pode se tornar mais ágil, mais transparente e mais colaborativa também. E por último, mas não menos importante, nós vamos aí identificar as aplicações práticas dessas estruturas no mundo real. Porque de nada adianta conhecer as teorias que são muito interessantes se a gente não consegue realmente enxergar como ela funciona na prática, ok? E aí, ao final do nosso encontro de hoje, você não apenas vai conhecer as estruturas organizacionais modernas, mas também será capaz aí de analisar criticamente qual modelo se adequa melhor a diferentes tipos de organizações e contextos. Bom, agora vamos começar então a conhecer uma estrutura organizacional chamada estrutura matricial. A estrutura matricial ele é um modelo híbrido que busca aproveitar o melhor dos dois mundos. Isto é,
a estrutura matricial, ela une a inovação, né, um novo jeito, né, de organizar a estrutura da empresa, mas também aproveitando de elementos, né, de estruturas, de desenhos de estruturas organizacionais tradicionais, ok? Mas vamos lá. Imagine uma organização, uma empresa, que precisa ser, ao mesmo tempo, especializada, né? Uma empresa altamente especializada naquilo que ela faz, mas também precisa ser flexível, né? Porque as empresas modernas hoje trabalham muito com projetos temporários. Então, a estrutura matricial, ela surge exatamente para resolver esse dilema, criando aí uma teia de relacionamentos que permite às organizações serem ágeis sem perder a expertise técnica. A característica mais marcante dessa estrutura matricial é a dupla subordinação. Isso mesmo. Nessa estrutura, você está até vendo aí, um funcionário ele pode ter 2 ou mais chefes. Então, por exemplo, um designer em uma agência de publicidade, ele pode se reportar ao gerente de criação para falar de questões técnicas e pode também, né, se reportar ao gerente de contas, né, para falar aí sobre prazos de entrega, prioridades, né, necessidades específicas do cliente. Parece confuso? Bom, pode ser, tá? No início pode ser um pouco confuso, mas essa dupla subordinação permite uma combinação de departamentalização muito poderosa. Porque a estrutura matricial geralmente combina departamentalização funcional para manter aí uma especialização técnica. Ela combina departamentalização por projetos para focar em resultados específicos. Combina também a departamentalização por produtos, né, para atender aí a diferentes linhas de negócio. Vamos analisar os prós e os contras dessa estrutura matricial. Começando pelas vantagens, né, a estrutura matricial apresenta, na realidade, um melhor aproveitamento de recursos. Por quê? Especialistas, colaboradores que são especialistas aí numa determinada função, podem trabalhar e se organizar em múltiplos projetos. E aí entra outra vantagem da estrutura matricial, que é a flexibilidade. A organização pode se adaptar rapidamente a novos projetos. Além disso, a organização matricial ela traz uma visão integrada. Os funcionários eles desenvolvem uma visão mais ampla da organização. E também, um outro ponto vantajoso da estrutura matricial é o desenvolvimento de habilidades. Porque o colaborador ele vai estar aí exposto a diferentes áreas e desafios. Então, a estrutura matricial, que inclusive você vê aí na tela, você vai observar, né, eu até coloquei, em cima nós temos aí, né, a alta direção, abaixo o setor de marketing, RH, logística e finanças, ok? E aí, nesse tipo de organização, os gerentes, por exemplo, eles podem estar se conectando, à medida que houver necessidade, ao setor de marketing, RH, logística, finanças. Isso traz mais agilidade para que os processos dentro da empresa aconteçam de forma mais fluida. No organograma antigo, você deve se recordar, mas depois você faz o download do material que vai ter também essa representação que eu mostrei no início da aula. Aquele desenho tradicional de organograma permite que uma pessoa de um determinado setor basicamente se conecte só a uma outra pessoa daquele mesmo setor. E às vezes eu posso estar no setor de marketing e eu preciso trabalhar em conjunto com o setor comercial, com o setor de vendas. Como que eu organizo esse fluxo de trabalho e esse fluxo de relação? Tá aí a estrutura matricial, ok? Agora,
existem alguns desafios desse tipo de desenho organizacional, né, desenho estrutural. Né? Primeiro, o funcionário pode ficar, num primeiro momento, confuso, né, por estar exposto a diferentes tipos de lideranças. Né? É, então, isso pode trazer, às vezes, até um estresse para o funcionário, né? Porque ele acaba tendo aí uma pressão para atender múltiplas tarefas, múltiplas demandas, ok? Mas são desafios que as empresas muitas vezes precisam encarar. Inclusive, esse tipo de organização matricial é encontrada, aliás, é utilizada muito em empresas de tecnologia, como Google, Microsoft, né, para organizar suas equipes e as tarefas dos colaboradores. Construtoras também costumam estar trabalhando em vários projetos para organizar todo mundo nesse fluxo de trabalho, nessa demanda de processos, né? Utiliza para organizar tudo isso a estrutura matricial. Então, esse é um modelo de estrutura, uma forma de se organizar pessoas, trabalhos dentro de uma empresa. Agora, uma outra estrutura que nós vamos explorar é uma estrutura que desafia completamente nosso conceito tradicional de hierarquia, que é a estrutura circular. Enquanto que nas estruturas tradicionais, como a primeira que eu te mostrei no início da aula, enquanto que nas estruturas tradicionais nós pensamos em pirâmides, ou em escadas hierárquicas, a estrutura circular ela nos convida a pensar em redes e conexão. É como passar de uma escada para uma roda. Todos estão conectados, embora com papéis diferentes. O conceito de centralidade, aqui nesse tipo de organização, de estrutura organizacional, o conceito de centralidade é fundamental. Na estrutura circular, a liderança não está no topo. A liderança, você está vendo aí na tela, que é a figura do presidente, nesse tipo de organização, é, ao invés da liderança estar no topo, ela fica no centro. Então, veja, imagine aí vários círculos, né? No centro estão os líderes estratégicos, aí no próximo círculo estão os diretores, os gestores, depois os funcionários, os especialistas e assim por diante. A comunicação nesse tipo de organização ela acaba acontecendo e fluindo em todas as direções e não apenas de cima para baixo. A hierarquia radial, a hierarquia circular dessa estrutura, ela funciona como os raios de uma roda. Imagina os raios de uma roda aí de uma bicicleta. Cada raio representa uma linha de comunicação direta entre o centro e a periferia. Isso cria uma organização, essa forma de se estruturar uma empresa, isso cria uma organização onde a comunicação ela é mais direta e menos filtrada. Eu posso falar diretamente com pessoas, líderes de outros setores. Esse tipo de organização circular, de estrutura circular, cria aí uma empresa onde a colaboração entre diferentes níveis é incentivada, a transparência é maior, já que todos podem se conectar, a agilidade nas decisões ela aumenta, mas esse tipo de organização circular, de estrutura circular, tem aí também as suas limitações. Da mesma forma que esse tipo de organização circular tem as vantagens da comunicação, da inovação, do engajamento, esse tipo de organização circular pode trazer confusão dos papéis que cada um representa. Pode ficar menos claro quem decide o que, quem manda em quem. Então,
esse é um problema, né, desse tipo de estrutura circular. As organizações que mais utilizam esse tipo de estrutura são, né, as cooperativas, né, onde a propriedade é coletiva, as organizações não governamentais, né, muitas ONGs utilizam, né, essa forma de se organizar, né, é, startups, né, novas empresas aí de tecnologia que valorizam a inovação, a colaboração, também utiliza esse tipo de estrutura circular. E aí, né, uma outra estrutura, né, inclusive super moderna, adequada para a era digital, é a estrutura em rede. A estrutura em rede, ela representa uma verdadeira revolução na forma como nós pensamos as organizações. Ao invés de imaginar uma empresa como um castelo fortificado, né, com muros, a estrutura em rede, ela na realidade nos convida a pensar em um ecossistema dinâmico de parceiros e colaboradores. O conceito de descentralização nesse estilo de organização é fundamental, né? Porque na estrutura em rede a organização mantém apenas o seu núcleo estratégico, que são aquelas atividades que são essenciais, né, para a empresa, e todo o resto pode ser terceirizado estrategicamente para parceiros especializados. Então, a empresa ela tem um núcleo estratégico e demais funções, demais processos pode inclusive ser feito por pessoas de fora. É como montar um quebra-cabeça onde cada peça tem aí, né, uma função específica, ok? Esse tipo de estrutura em rede, né, ela é interessante porque ela é flexível, a empresa ela pode ter acesso a talentos globais, porque eu posso agregar a estrutura organizacional pessoas de fora, né? Isso reduz os custos fixos, porque a empresa ela mantém uma estrutura mais enxuta, né? E possui pessoas ou outras empresas colaborando aí, né, nesse processo de produção, por exemplo, de uma empresa. Então, é uma estrutura moderna, mas que se conecta realmente a organizações que estejam alinhadas aí a essa nova era, né, tecnológica, que é um exemplo de empresa que utiliza a estrutura em rede para se organizar. O Uber, o Uber, por exemplo, a gente sabe, eles não possuem carros, mas né, não possuem carros e também estão presentes no mundo todo. E aí, para se organizar, eles utilizam aí, né, essa estrutura em rede, ok? Agora, quando a gente faz um comparativo dessas estruturas, né, depois que a gente conhece essas três estruturas modernas, né, é, é interessante até compará-las. Né? É interessante até compará-las, né? E compará-las no sentido de entender como que elas podem ser utilizadas para um determinado tipo de empresa. Então, por exemplo, nós falamos aqui da estrutura matricial, circular e de rede. Eu, inclusive, te oriento a depois fazer o download aqui, desse slide para que você possa aí, né, voltar. O legal de se comparar essas estruturas modernas, né, é que a comparação nos permite aí, nos ajuda a escolher qual é a estrutura certa para cada situação. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala em comunicação, né? Quando a gente fala aí do impacto da comunicação de cada um desses estilos de estrutura organizacional, né? A gente começa a observar que uma estrutura matricial, a comunicação é mais complexa, né? A comunicação entre as pessoas, entre os processos é mais complexa. Já na
estrutura circular, a comunicação ela é mais transparente. Na estrutura de rede, a comunicação pode ser mais ágil. No que se refere à produtividade, na estrutura matricial, né, é, é interessante utilizar porque ela é muito mais interessante para projetos complexos. Né? Já a estrutura circular, a produtividade ela é mais colaborativa. Enfim, cada uma dessas estruturas, né, tem aí a sua utilidade, ok? E no final a gente vai ter aí uma missão, um trabalho, para que você possa se aprofundar mais referente a essas estruturas. E quais são as tendências contemporâneas, né? Já que eu estou falando de estruturas organizacionais modernas, né? Quais são as tendências, né, de organização? Né? Hoje vivemos uma revolução na forma como as organizações elas se estruturam. E as tendências contemporâneas vão refletir essa transformação profunda. Como o mundo está se tornando mais volátil, mais incerto, mais complexo, as organizações então precisam realmente se adaptar rapidamente para sobreviver e prosperar. Então, hoje nós temos aí algumas tendências que estão moldando o futuro do trabalho, o futuro das estruturas organizacionais. Então, veja, hoje uma tendência é que as organizações ágeis são aquelas que vão sobreviver, que vão prosperar. Diferente de estruturas tradicionais que priorizam a previsibilidade e o controle, as organizações ágeis, elas abraçam a adaptabilidade e a resposta rápida às mudanças. Eu digo que as organizações ágeis, elas funcionam como aqueles times de rugby. É, se você já viu aí na TV, na internet, né? Se não viu, dá uma pesquisadinha no YouTube, né? Times de rugby, ok? Você vai observar que as organizações ágeis é mais ou menos igual aquilo. Os colaboradores, né? Os funcionários, o time ele é ágil, ele é colaborativo, ele é capaz de mudar de direção rapidamente. Empresas como, por exemplo, Spotify e também a Netflix, tá? Tanto Spotify quanto Netflix, são exemplos clássicos de organizações ágeis, que é uma tendência contemporânea, da empresa ter a agilidade para adaptar-se ao contexto e também para inovar. Tanto é que empresas como Spotify e Netflix, os colaboradores eles têm aí uma autonomia muito grande para realizar as suas tarefas. Então, essas empresas, ao invés de departamentos fixos, elas formam equipes multifuncionais, que se reúnem aí para inovar, para resolver aí problema. Então, veja, os modelos híbridos de trabalho, inclusive, eles estão se tornando no mundo de hoje, esse modelo híbrido de trabalho está se tornando quase que uma regra e não uma exceção. Poucas empresas, poucas organizações adotam aí uma estrutura 100% rígida. Na realidade, hoje, as empresas ágeis, elas estão trabalhando com estruturas, elas estão trabalhando com times híbridos, trabalhando com diferentes modelos, inclusive, não só de estrutura organizacional, mas trabalhando com diferentes modelos de trabalho. Ok? Então veja, o futuro das estruturas organizacionais, o futuro da estrutura organizacional aponta para um futuro aí, não tão distante, aonde as empresas, as organizações vão ter poucos chefes.
Os funcionários aí vão escolher qual projeto trabalhar, vão ter prazos e processos para seguir e vida que segue. É, essa é uma metamorfose que está acontecendo nesse mundo tecnológico, nesse mundo é, das empresas, das organizações. Eu sei que esse assunto em específico, você viu que eu até separei ele em duas partes, né? Quando a gente falou aqui em estrutura organizacional, né, separei em duas partes esse assunto, porque eu sei que ele, num primeiro momento, principalmente para um jovem profissional, pode parecer complexo, mas é fundamental você ter acesso a esse tipo de conhecimento. Porque na medida que eu entendo a organização, na medida que eu entendo a empresa, eu também me adapto a ela. Na medida que eu entendo as organizações, eu também começo a pensar qual valor eu preciso gerar dentro daquele modelo de organização. Porque cada modelo organizacional, cada estrutura organizacional, é, representa para o colaborador, para o funcionário, para a funcionária, desafios diferentes, mas também oportunidades. E aí, na medida que eu começo a me aprofundar sobre o futuro das estruturas organizacionais, qual os modelos de trabalho que as empresas estão buscando adotar, eu vou também buscar habilidades e competências para fluir bem dentro desse novo universo. Por isso que é interessante que você volte à primeira aula desse tema, aprofunde também nisso que eu te mostrei hoje, que nós falamos, dessas novas estruturas organizacionais, faça o download desses slides e pesquise, se aprofunde, ok? Mas, falando em aprofundar conhecimento, chegou aqui a hora de aplicar, então, esse conhecimento que a gente construiu até esse momento. Essa atividade prática vai desafiar você a pensar como um arquiteto organizacional do século XXI. Olha que legal. Né? Não fique preocupado ou preocupada se é fácil ou difícil fazer atividade. O importante que eu sempre falo é tentar se movimentar. A atividade, ela chama-se Design Sprint Organizacional, ok? E a atividade vai ser dividida aí em três partes. A primeira parte é uma simulação de estrutura matricial, ok? Você vai aí buscar pesquisar sobre empresas que utilizem essa estrutura matricial e vai entender, buscar entender o papel de cada um dentro daquela estrutura e como que a empresa faz fluir a comunicação dentro desse tipo de estrutura matricial, ok? Depois você vai aí, novamente, pegar esses modelos de estruturas contemporâneas e pensar aí numa empresa que você criaria e qual estrutura e o porquê você utilizaria essa estrutura, ok? Então você vai analisar uma estrutura matricial que foge bem do modelo tradicional, que eu te mostrei no início da aula. Aí, você vai avaliar como que a comunicação, os processos fluem dentro desse tipo de organização matricial, com os slides aqui, com os conceitos e o material de apoio em mãos, você vai novamente se aprofundar nos estilos de estrutura organizacional e pensar numa possível empresa que você montaria ou gostaria de trabalhar e qual estrutura você utilizaria e por quê. Tá? E a terceira etapa aqui dessa atividade é entender aí quais os desafios
da estrutura organizacional que você, depois de analisar, mais gostou. Então, se você gostou de uma determinada estrutura organizacional, e aí até na segunda fase você escolheu essa estrutura que você preferiu para uma empresa fictícia, quais os desafios a empresa teria ao adotar essa estrutura, ok? Qual que é a vibe aqui? A vibe aqui não é você ser aí, né, quebrar a cabeça para ser um engenheiro de estruturas organizacionais. Não. Ou uma engenheira, né, de estruturas organizacionais. O que eu quero com essa atividade é justamente te desafiar a pesquisar sobre empresas no mundo real, que tipo de estrutura eles utilizam, por que que eles utilizam, você no papel de gestora, de gestor, qual das estruturas organizacionais faz mais sentido para uma empresa sua, né, uma empresa que você pensa em trabalhar, qual é o papel de cada colaborador dentro, dos estilos diferentes, né, de estrutura organizacional, por quê? Você amanhã ou depois vai fazer parte, como colaborador ou colaboradora, de uma empresa que adota um desses novos modelos de estrutura organizacional. Então, conhecer esses desafios vai ser muito, né, interessante. Então, tente fazer, ok? Faça com calma. Às vezes, como eu sempre falo, não dá tempo, né, de fazer assim que a gente acaba a nosso encontro aqui, mas busque fazer, principalmente se você realmente quer sedimentar, consolidar aí o teu conhecimento, consolidar todo o conteúdo que a gente buscou aqui compartilhar contigo, e também para que você comece a se desenvolver com um profissional que amanhã ou depois vai ter uma oportunidade de apresentar, de mostrar, o teu conhecimento dentro da empresa. É só assim, tá? Unindo teoria, unindo atividades, quebrando um pouquinho a cabeça, né? Porque esse esforço ele é legítimo, um aprender algo novo, todo mundo precisa se esforçar, né? E o legal é que você se desafia e com isso você também evolui, né? Você também se desenvolve. E é só assim que você começa a realmente criar um senso de responsabilidade, profissionalismo, buscando aí, conectar tudo aquilo que você aprende aqui, com o seu dia a dia dentro da empresa. E às vezes tem gente que fala assim para mim: ah, Igor, mas eu sou uma estagiária, um estagiário, eu comecei na empresa há pouco tempo, eu sou um assistente, eu sou um auxiliar, não importa. Hoje você pode estar numa determinada função, num determinado cargo, mas é fundamental que você tenha uma visão holística, que você tenha uma visão, do todo. Eu digo que é muito importante, fundamental, óbvio, a gente conhecer muito bem as tarefas pelas quais a gente foi contratado para fazer. Cada um que desempenha um papel dentro da empresa precisa, de forma aprofundada, entender, as suas responsabilidades, as suas atribuições, as tarefas. Isso é óbvio. Porém, aquela colaboradora, aquele colaborador que realmente quer crescer, ele precisa ter visão estratégica. Ele precisa ter visão de médio e longo prazo. Ele tem que ter visão de como contribuir para a empresa, né? Independente do cargo que ele esteja. E aí, para que você realmente possa contribuir para a empresa, eu preciso ter um olhar, né, holístico, quer dizer, um olhar sobre o todo, sobre o que a minha empresa faz, como a empresa faz o que faz, o que ela produz,
qual o mercado que ela atua, qual o mercado de consumidores que ela atinge, aonde a empresa pretende chegar, para que eu também, em maior ou menor grau, possa contribuir. Por isso que essa visão maior, né, é, com certeza, a médio e longo prazo vai fazer aí a diferença na sua carreira, na sua caminhada profissional, ok? Não fique assustado, em ter aí, né, o acesso a esse conteúdo no primeiro momento, achar difícil, não fique com medo disso. Ah, eu tô achando um pouco confuso, ai, será que isso é para mim? É para todo mundo, né? É para todo mundo que realmente quer algo grandioso aí no futuro. Então, ó, vamos lá. Faz o download, faz as atividades e vamos para cima. Muita coisa ainda vai acontecer. Nos vemos na próxima aula. Professor Igor Assis por aqui e que alegria!